Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Aqui nesse caso, 2 gotinhas de hipoclorito de sódio em 1 litro de água e você pode salvar uma vida. A gente veio até um hortifruti, estamos aqui possivelmente rodeados de micro-organismos patogênicos, mas o químico Luiz Fernando acredita que a gente está protegido. Afinal, o hipoclorito de sódio mata tudo. Definitivamente, com hipoclorito de sódio, eu confio no tratamento da água, plenamente. Essa água aqui a gente não conhece a origem. Se eu colocar no copo e der para você beber, depois das 2 gotinhas que você viu eu colocar, você bebe. Se você me der 10 minutos para o hipoclorito agir, sim, eu bebo. Tem a famosa receitinha, né? Para cada litro de água, 2 gotinhas de hipoclorito a 2,5%. Espera 10 minutinhos, pode beber sem medo. Tem qualquer receita para legumes, verduras? Aí normalmente a gente usa um vasilhame, para cada litro a gente coloca 10 gotinhas de hipoclorito 2,5%, mergulha ali os legumes, as frutas também e deixa de 10 a 15 minutos. Hipoclorito de sódio é a mesma substância que faz a água sanitária, só que em uma outra concentração. A olho nu, é impossível ver quais micro-organismos estão nesses legumes, frutas e verduras. Mas com algumas gotinhas, o alimento fica completamente limpo. Olha só, Luiz, acidente real caiu aqui. Tem que jogar fora? Não, não precisa. Primeiro a gente lava mesmo com água corrente para tirar sujeirinhas como terra, alguma coisa assim. Depois a gente faz aquela esterilização com o hipoclorito. E o interessante, depois desse processo de esterilização, não é adequado lavar novamente, porque você pode contaminar com alguma nova água. Como é que funciona o hipoclorito de sódio? Então, o hipoclorito de sódio, sob o ponto de vista químico, é o que a gente na química chama de oxidante. Ele é um fortíssimo oxidante. Simplificadamente, ele é um destruidor estrutural. Ele chega quebrando tudo. Para provar a força do hipoclorito, nosso químico propõe uma experiência. Vou colocar umas gotinhas de hipoclorito. Isso é suco de uva Diluído em concentrado água. com água. É, Tá. eu coloquei com água, que é só pra gente conseguir ver mais rapidinho o efeito. O hipoclorito, como eu disse, ele vai mexer na estrutura da substância responsável pela cor da uva. Então, se eu colocar algumas gotinhas e der uma chacoalhadinha, Já mudou? já mudou. Eu falei que o hipoclorito não era fraco, não. Quer dizer, nesse caso, ele alterou a estrutura da substância responsável pela cor. Assim como ele altera essa estrutura, ele altera a estrutura de proteínas, que é o fator primordial para a vida. Uma proteína de um micro-organismo, que vai significar a morte do micro-organismo. Aqui a ação foi muito rápida. Muito rápida. Mas você insiste que precisa esperar pelo menos Sim. 10 minutos. Sabe por quê? Porque a gente não tem sempre certeza da concentração de micro-organismos, que micro-organismos são aqueles, alguns são mais resistentes do que outros. A gente está falando no mundo de bactérias, protozoários, fungos, a gente está falando de muita coisa diferente. Então, vamos para o segundo teste. Agora a gente vai usar um outro tipo, um corante azul alimentício, que vai simular uma situação em que a gente pode ter ou mais micro-organismos ou micro-organismos mais resistentes, ou as duas coisas. Quer dizer, vai demorar mais para que o hipoclorito consiga completar a sua ação. Com isso, você prova que a gente precisa esperar pelo menos 10 minutos. Precisa esperar para ter certeza que o fenômeno se completou. E agora esperamos 10 minutos. Depois, o resultado é esse aqui, olha, quando compara com o outro. É, escora totalmente, né? Bom, se passaram 10 minutos. Aqui passaram 10 minutos também. E é verdade. A água, você prometeu que ia tomar para provar que confia. Essa história de que tem muita química, faz mal para a saúde, não é bem assim. Às vezes é até ao contrário. Toma e toma sem medo nenhum. Também vou tomar água com hipoclorito. Pode tomar. Já que você tomou. Você não corre nenhum risco. Me convenceu, você também, né? Esse outro teste que o Luiz Fernando preparou pra gente vai mostrar se uma água é clorada ou não. Para isso a gente tem essa água que era imprópria para consumo, mas agora eu pinguei o hipoclorito, então a gente sabe que ela tá clorada. E essa aqui que a gente não sabe. Um tubo de ensaio tem água com hipoclorito e outro água comum. Os 2 tubos recebem um pouco de amido e de iodeto de potássio. E na água clorada, Olha, já tá mudando de cor. completamente. Perceba que aqui não está clorada essa água. E
Com um meio de cultura caseira, nosso químico prova de uma vez por todas que a sujeira não consegue crescer na mistura que tem hipoclorito. Então tem sujeira caseira, tanto aqui Sim. como aqui. Só que eles aqui são- não cresce por causa do hipoclorito. Eles foram preparados exatamente da mesma maneira, nas mesmas condições. A presença de hipoclorito nos 3 aqui não deixou crescer nada. Esses que não tinham hipoclorito, as colônias vingaram, foram para frente.